Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No dia de hoje nós vamos falar sobre um tema que nos é afim, que nós somos simpáticos e pontualmente a gente repete, que é Exu. Especificamente vamos interpretar alguns provérbios de Exu. Mas vamos iniciar então o nosso bate-papo. Exu tem um caráter ambíguo. Nos pontos cantados, que ao longo do tempo que a gente vai escutando, muitas vezes a gente não consegue entender com a profundidade que Exu atua nas letras dos pontos. O que quer dizer ambíguo? Aquilo que tem múltiplos sentidos ou significados. Então, para nós, no primeiro momento, o significado de Exu ele pode ter outros significados que a gente não esteja enxergando naquele momento. Exu descreve a atuação atemporal entre as reencarnações sucessivas, do movimento organizador e desorganizador da lei de causa e efeito. Ou seja, toda vez que a gente reencarna, voltamos para a matéria, ter contato com o corpo físico, para organizarmos aquilo que nós desorganizamos frente a lei cósmica de causa e efeito. Nós vamos interpretar mais esse conceito. Vamos seguir aqui. Quando tentamos organizar as coisas com egoísmo, olhando os nossos interesses, julgando o outro, sentenciando como o outro deve agir, o que é certo, o que é errado, o que é imperfeito, o que é perfeito, e impondo padrões de conduta daquilo que nos agrade ao outro, a gente cai num equívoco diante a lei divina e desorganizamos a teia kármica que nos une uns aos outros, porque a gente acaba atuando como juiz e arbitrando valores de conduta aos outros, ou seja, nós desrespeitamos a lei divina. Isso acontece muito nos nossos relacionamentos interpessoais, digamos, seja família, trabalho, amizade. A gente acaba impondo ao outro um padrão de conduta para que o outro nos agrade dentro do nosso sistema de crenças e valores, ou seja, eu quero que o outro seja daquele jeito, daquela forma, e aí eu julgo conduta, julgo o modo de ser e acontecem os conflitos, acontecem as contendas, as quisilas, porque o outro não corresponde dentro daquilo que eu achava que deveria ser, Então, campo de família, temos tantos conflitos de pais e mães não aceitarem a opção de filhos, filhos não aceitarem opções de pais. Aí se a gente entrar para o campo da religiosidade, a questão social, psicológica, econômica, da sexualidade, a gente tem um vasto campo de conflitos pela não aceitação do outro, a imposição de vontade, a minha vontade deve prevalecer em relação ao outro, dentro daquilo que eu acho, como o outro deve se comportar. Exu é a vibração do Criador, que é o reflexo da ação, da lei de ação e reação. Numa linha de retificação kármica, doa a quem doer, ou seja, a Exu atua numa linha atemporal entre as reencarnações sucessivas, não aqui agora, nesse momento presente. Por isso que doa a quem doer, porque como ele aplica a lei kármica, a lei retificadora, não se prende a julgamento de frutos de interesses humanos, de senso moral, de religião, doutrina, teologia, culto, ligados a épocas particularizadas. Então, Exu extrapola o tempo e ele atua numa linha que vem entre as reencarnações sucessivas que a gente não consegue compreender em sua profundidade. Nós vamos buscar alguns provérbios, que seriam rezas ou cantigas de Exu, chamados oriques, alguns provérbios dentro da cosmogonia nagô-iorubana, neste livro aqui, Notas e Cultos, Notas sobre o culto aos orixás e voduns, Pierre VG, editado pela editora da Universidade de São Paulo, e nós vamos interpretar alguns
Orix, alguns provérbios agora com os amigos, para ver se a gente consegue entender com mais profundidade, com discernimento melhor, dentro da lei maior cósmica de causa e efeito, a atuação de Exu e a sua aparente ambiguidade. Exu está... A gente vai falar o provérbio e vamos interpretar dentro da nossa perspectiva, né? Exu, ele está de pé na entrada, em cima da dobradiça da porta. Poxa, como é que ele pode estar em pé na porta de entrada, em cima da dobradiça da porta, né? A porta, o que é a porta? A porta abre e fecha. Exu domina a dobradiça, e não só domina a dobradiça, mas ele tem a chave na mão, por isso que ele está em pé na dobradiça. Ou seja, nem sempre aonde queremos chegar, Exu irá permitir, pois não é do nosso merecimento. Então por isso que algumas portas se fecham, outras se abrem. Umas são destrancadas, outras são abertas, não é verdade? Em função dessa atuação de Exu no tempo que nos leva àquilo que é do nosso merecimento e dentro daquilo que nós precisamos vivenciar. Da mesma forma ele nos defende. Se não for do nosso merecimento uma carga ruim que venha para nós, ou mandada, ou seja de pensamento, ou seja até de trabalhos magísticos, e nós estivermos dentro da lei do Cristo, dentro da lei de merecimento, no exercício do nosso livre-arbítrio, Exu fecha as portas e isso não nos atinge. Se ele se zanga, senta-se na pele de uma formiga. Puxa vida, como é que pode se sentar na pele de uma formiga, né? Ao contrariarmos a lei divina, nada será impossível ao Criador para nos colocar no trilho do caminho e do destino que é nosso direito. Então, quando Exu tem que atuar, ele consegue sentar na pele de uma formiga, ou seja, nada é impossível ao Criador para nos levar dentro do nosso caminho, dentro do nosso destino, dentro do que nos é de direito. Ele vai no mercado e traz azeite numa peneira. Muitas vezes o nosso senso do que é certo e errado, muitas vezes o nosso senso do que é certo é errado e do que é errado é certo, pois julgamos baseados em valores, crenças e preconceitos adquiridos que no mais das vezes não são condizentes com a verdade da lei de reencarnação. Muitas vezes a pessoa diz assim: puxa, eu trabalho tanto, me esforço, estou sempre ali, não sobra nada para mim quase no final do mês. Puxa, eu vejo outras pessoas, pô, tá lá, passou no primeiro concurso, nunca trabalhou, os pais sempre financiaram os estudos, mora num bairro bom, não se esforça. Puxa vida, isso não é certo. Por que comigo? Não tá certo isso, está errado. Quer dizer, meu senso de julgamento no momento, ele é equivocado e não é condizente dentro da verdade da lei de reencarnação. Porque o que me é escassez hoje, porque foi abundante ontem e eu não soube utilizar, é verdade? E o que é abundante nos caminhos, nos destinos de alguns irmãos nossos, porque eles têm merecimento nessa encarnação de assim auferir esse manancial de prosperidade e abundância. Exu amarra uma pedra na carga de alguém que tem o fardo leve e tira a mesma pedra de alguém que tem o fardo pesado. Ao nosso olhar estreito, quando Exu coloca uma pedra em nosso fardo, parece uma injustiça, mas é a retificação com os nossos credores ocultos e por vezes nem tão ocultos assim. Lamentavelmente, na internet, por exemplo, está cheio de sites com trabalhos pagos, para malefício e prejudicar os outros em nome de Exu. Não é verdade? Então a gente está querendo colocar pedra no fardo dos outros, nas costas dos outros, e acaba às vezes vindo uma pedra maior para o nosso fardo e a gente tem que carregar, mesmo que seja numa próxima encarnação, não é verdade? Tendo lançado uma pedra ontem, Exu tendo lançado uma pedra ontem, ele acerta um pássaro hoje. Puxa, como é que eu posso lançar uma pedra hoje e acertar um pássaro amanhã? Aqui é descrito a atuação atemporal de Exu, que nos cobra agora como um agente aplicador da lei.
o que fizemos ontem numa existência e, se não possível, uma vida melhor na presente encarnação, que seja no futuro, que a Deus pertence. Quantas vezes cai uma pedra em nossas cabeças e não sabemos porquê, vitimizando-nos frente aos obstáculos da vida, não é verdade? Quantas vezes a gente tem uma pedra, um grande obstáculo que vem à nossa frente, a gente se vitimiza e não sabe porque, da onde, meu Pai, da onde veio essa pedra, essa montanha no meu caminho? E isso foi, eu mesma tirei essa pedra ontem, lá numa encarnação passada, e essa pedra está caindo na minha cabeça hoje, nesse momento presente. Como eu, sabendo lidar com isso ou não, vai determinar um futuro melhor ou não. Exu faz o torto endireitar e o direito entortar. Mais uma vez, a ambiguidade de Exu é aparente. Um torto de consciência endireita-se numa encarnação e, ao mesmo tempo, um que reencarnou direito para um corpo físico pode se entortar naquela encarnação. Tal é a lei divina e sua impessoalidade, equânime a todos por amor do Criador. E lá está Exu, nos espetando e aplicando a lei, nos catapultando, como tridente que nos espeta entre as labaredas da existência carnal a inexorável evolução. Não é verdade? Podemos vir direito, uma encarnação planejada, programada, e nos entortar nesta encarnação quando a gente distorce e se reda na lei de causa e efeito, nos conflitos que nós criamos com a gente e para com os outros. Agachado com a sua cabeça, ele alcança o teto. Exu, agachado com a sua cabeça, ele alcança o teto da casa. Em pé, ele não é suficientemente alto para alcançar o teto. Repetindo, agachado com a sua cabeça, ele alcança o teto da casa. Em pé, ele não é suficientemente alto para alcançar o teto. Quando levantamos a cabeça, orgulhosamente, sem olharmos quem está embaixo de nós, não alcançamos nossos objetivos existenciais na presente encarnação. Ao contrário, quando temos humildade, podemos alcançar o teto da realização espiritual, kármica, numa presente encarnação. Nosso muito obrigado pela oportunidade. Interpretamos alguns provérbios dentro da cosmogonia nagô-iorubana, baseado nesse livro aqui de Pierre Verger, Notas sobre Voduns e Orixás, pela editora da Universidade de São Paulo. Esperamos ter contribuído pela nossa reflexão mais uma vez do que é Exu. Até a próxima oportunidade. Se os orixás e o Senhor dos caminhos, o Senhor das portas, dos portais de passagem assim nos permitir, Laroê, Exu, Mojubá, até a próxima oportunidade.